casa economizando milhares de reais, sabe? Porque tá caro os materiais de construção civil, o ferro tá caro, o cimento tá caro, tá tudo caro. Quem poderá nos salvar? Pois é, será que existe alguma forma de eu construir, utilizando métodos que tragam mais qualidade de vida no final, entendeu? Uma casa confortável, uma casa bonita para minha família toda, com quantos quartos eu quiser. E economizando aí pelo menos 30 a 50%, o que a gente tá falando aí de cifras de 30 a 50 mil reais, né? É um bom dinheiro e realmente faz a diferença se eu vou estar me mudando para minha casa esse ano ou se eu vou estar me mudando para minha casa daqui a 30 anos, quando eu tiver terminado de juntar dinheiro de pagar aluguel, entendeu? Então, se você quer, gente, como eu, tô ficando doida aqui, construir essa casa nova, atravessar essa porta aqui de alumínio, que ela seja sua e que essa fachada aqui da casa seja sua, você tá no lugar certo, porque a gente vai te mostrar um método construtivo que, se você ainda não ouviu falar do tijolo ecológico, hoje você vai sair por aí, tá perdendo, você vai sair pregando para todos os seus amigos as vantagens do tijolo ecológico e por que ele economiza tanto. Esse daqui vai ser o responsável por te ajudar a economizar de 30 a 50%, na verdade até mais de 50% a gente ousa aí, porque a gente tem planilhas comprovando esse número e o número não mente, entendeu? Nossas planilhas, planilhas deles, estudos científicos espalhados pelo Brasil todo, então assim, só você tá por fora realmente dessa novidade. Eu sei que você deve ter dúvidas, né? Amanda, isso aqui serve para um ponto comercial? Esse tipo de tijolo aqui, ele é seguro? Ele, ao longo dos anos, vai aguentar 90 anos a minha casa bem? Esse tijolo, ele precisa de mão de obra especializada? Será que ele não sai mais caro no final? Porque ele deve gastar algum tipo de material misterioso e por isso ninguém no Brasil usa ele? Por que os construtores do Brasil, Amanda, já que esse tijolo ele tem tantas vantagens, não estão construindo com esse tijolo? E eu respondo para você. Estudos científicos comprovam que é simplesmente falta de conhecimento sobre esses métodos. E é isso que a gente está vindo fazer aqui hoje, te mostrar em detalhes para você finalmente perder o medo e utilizar o tijolo certo para sua obra, que é o tijolo ecológico. Porque tu ouviu falar desse tijolo, Fernando, na faculdade? Não. Eu não ouvi falar. Infelizmente, gente, esse tijolo ele não é ensinado na faculdade, apesar de que ele é uma alvenaria estrutural maravilhosa pra gente estar explorando, tá? Esse método construtivo, gente, por que ele se torna tão econômico? Vou explicar rapidamente pra vocês. Isso daqui é um tijolo utilizado de terra mesmo, assim, isso aqui que a gente tá pisando, né? O planeta. Pega essa terra aqui, separa a argila, queima pra fazer um tijolo, pega a areia, deixa separadinho e vende pra fazer o reboco e ainda vende um monte de cimento à parte, né? Sabe que esse cimento é o meu diabo, porque vai usar muito menos cimento e as de ferro também. A gente praticamente elimina esse material, usa ele muito bem. Ó, aqui vocês vão entender bem do que a gente está falando. Quando a gente tem ainda grandes cargas e poucas áreas, né? A gente está falando de alvenaria estrutural aqui. Quando a gente não tem muita área para criar a parede, por exemplo, eu não vou criar a parede aqui porque claramente é uma entrada. O que eu vou fazer? Eu posso concentrar a carga de novo em um ponto e utilizar ainda o tijolo não só como forma, que é aqui para o pilar, como também de novo para segurar boa parte da carga. Olha como é que ocorre a concretagem dentro dele, ó. Não precisa jogar o tijolo fora depois com a madeira. Isso, normalmente se isso aqui fosse concreto armado, a gente ia fechar tudo de madeira e encher isso daqui tudo de concreto. Aqui vai tudo por dentro, você podendo fazer essa paginação aqui do ferro no meio da coluna ou também podendo fazer a paginação da coluna mais simples. Praticidade para sua obra, né? Essa daqui é a coluna mais simples, ó. Que é a de 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Não tem o furo no meio para aumentar a compressão. A gente pega a terra, separa ela todinha em argila, silt e areia, pega a areia, junta com o cimento, porque não tem mais argila, entendeu? E a argila queima e transforma no tijolo e gera caco, e depois tem que rebocar e não tem forma e tem que usar madeira. E, gente, é uma confusão. Tem que usar aço, grandes quantidades de aço, ó. A gente vai trabalhar com muita pedra artificial, que é o concreto. Então, as casas normalmente que são feitas de concreto armado, isso aqui é a estrutura delas. Só que isso aqui é um material muito caro pra gente fabricar, é uma pedra artificial. E, além dessa pedra artificial, que precisa de uma cola especial, que é o cimento, que você paga caro nela, ainda precisa da areia, que não se mistura, né? E nem se mantém unido, você paga a areia se dissolve. Esse tijolo aqui, por que ele não se dissolve? Porque ele é feito de terra, não é areia pura. O que eu tô propondo para vocês é a gente abandonar esse método aqui junto com o tijolo cerâmico e passar para esse método aqui. Ele também é de terra, ele também é mesmo material, mesma terra, mesmo cimento. A diferença é que ele é mais bem utilizado. No lugar da gente passar por uma queima, separação de todos esses processos que, obviamente, industrializou, tá mais caro, né? A gente passa por somente um processo de industrialização, que é pegar a terra, triturar ela e misturar com um pouquinho de cimento para criar isso aqui. Então isso aqui também é uma pedra artificial, assim como o concreto armado. A diferença é que aqui a gente utiliza não areia, entendeu? Para a gente poder fazer o concreto e a brita, como geralmente a gente faz. Aqui a gente pega a terra pura, terra do jeito que ela, com a proporção correta, né? Tanto com a proporção legal, a gente pega a terra pura, mistura com 6 a 12% de cimento, ou seja, é uma quantidade muito menor de cimento que a gente está criando, e aí a gente tem esse material no final, que ele não só é extremamente resistente como o tijolo, tá? Então ele não quebra como o outro, aguenta parte da carga da casa, ó, a casa aqui atrás de mim. E se não fosse suficiente
gente, ele tem a inércia térmica melhor do que o outro tijolo que a gente tá falando, né? Que é o tijolinho baiano. Esquenta muito menos a sua casa, porque ele é terra, gente. Ele permite até a casa respirar. Ele troca a umidade, ou seja, uma casa aqui numa região de praia, você vai ter muito menos mofo. É mais econômico de ser utilizado e eu vou comprovar na conta do milheiro, que vai estar um pouquinho mais à frente nesse vídeo. Ele, gente, já é parte da estrutura. Isso daqui eu acho... Maria, pra mim é a parte favorita. Por quê? A gente ainda vai precisar do concreto, tá aqui ele, ó. Parte, mas a gente vai precisar bem menos, porque boa parte da carga, do peso da carga, vai estar sendo seguro simplesmente pelo próprio bloco. Diferente do tijolo cerâmico, esse bloco ele vai segurar muito mais peso na sua casa, ou seja, você vai usar muito menos cimento, vai usar muito menos concreto e vai usar muito menos ferro também, que são materiais caríssimos numa construção. Por isso que no final a gente consegue de 30% a 50%. Sem falar que ele já é a forma. Estão vendo esses furos aqui que tem nele? Tá. Não é por acaso, gente. Esses furos aqui é porque na construção civil, quando a gente vai fazer pilares, nossa, né? Pilares, ó. Servem esses um pilar tradicional, ó. Tá vendo? Um exemplar de pilar. Um exemplar de pilar. Pra gente fazer isso aí, gente, a gente tem que pegar tábuas de pinos, que são esse aqui, ó. Eu consigo ver tudo. Aqui a gente tem um exemplo um pouco de uma construção tradicional. Eu quero até mostrar aqui, ó, a confusão que é. Então tem muita ferragem, tem muita treliça. E aqui até que tem pouco, porque não é construção tradicional. Tem bem menos. Porque a maior parte dessa construção é tijolo ecológico. Exatamente, ó. Então normalmente, gente, essa forma, ó, ela viria fechando aqui o pilar para eu poder fazer na caixaria, ou seja, tem que vir um profissional da área de carpintaria, né, que mexa com pinos. E essa madeira que eu faço móveis, gente. Isso aqui é uma madeira nobre pra mim e sendo utilizada aqui, né, infelizmente, pra fazer caixaria. Aqui não, no Brasil inteiro, aqui não. Aqui não. Mas Amanda, eu compro a madeira e ela não fica na minha casa. Não, ela vira entulho. É triste, né? É triste, meus amigos. E, gente, R$22 mil a última planilha orçamentária que eu levantei de forma. Era tipo 30 mil a estrutura, 22 mil forma. É caro, meus amigos. E é isso que a pessoa não bota na ponta do lápis quando vai fazer a conta do milheiro. Aqui a gente não precisa daquela caixaria porque corre dentro do bloco. Olha aqui, ó. É muito lindo, ele é muito lindo. Tem outros exemplares lá fora dos pilares saindo. Vamos mostrar. Aqui a gente tá numa obra real, obra mesmo, tá rolando obra aqui pra todo lado, entendeu? Então cuidado, segurem aí nas suas cadeiras, tirem as crianças da obra. O famoso cimento que, como eu disse, o uso dele vai ser muito reduzido, não só porque a gente usa menos concreto, já que a gente só vai concretar aquele círculozinho dentro do tijolo e não um perfil de 20 por 20, pelo menos. Então a gente tira uma área de concreto que ia ser desse tamanho com ferro e reduz para isso aqui. Ai, Amanda, não fica menos seguro não se eu reduzir tanto concreto? Não, por quê? Porque ele é muito mais bem distribuído. Essa parede aqui, por exemplo, normalmente num canto a gente teria um pilar. Só que, então a gente teria toda essa carga dessa parte aqui de cima, pontualmente, sendo distribuída para um canto aqui e nesse outro lado mais um ponto aqui. Quando a gente tem o tijolo ecológico, aqui tá misturado, né? Mas quando a gente tem só o tijolo ecológico, no lugar de a gente trabalhar com as cargas pontuais, ou seja, concentrar elas, distribuir elas para um canto, que sai muito caro até as fundações, porque o pilar fica quase furando o solo, sabe? De tanto peso concentrado em um local só. O tijolo ecológico, ele distribui esse peso, então no lugar de eu ter só o peso do canto, eu tenho um pilarzinho aqui, eu tenho um pilarzinho aqui, tem um pilarzinho aqui, geralmente a cada 1 metro. Isso faz com que a minha estrutura trabalhe de uma forma muito mais inteligente. Eu distribuo a carga de forma mais inteligente. Isso barateia não só a estrutura da carga, mas a fundação. E é por isso que é tão lindo, entendeu? Esse processo, ele barateia todas as etapas da sua obra. O próprio tijolo também segura bastante das cargas de compressão. Então não precisa também daquela área que a gente tinha de concreto armado, só segurando compressão. A gente bota essas pilaretes mais para questões de flexão. E a amarração das paredes, exatamente. A parede não vai sair, Amanda, se eu empurrar, não. Porque tanto o peso tá mantendo ela no local, o peso vertical da estrutura, o peso próprio da estrutura, como ela é toda amarrada, não só na vertical, como na horizontal também. Então, outros elementos comuns, como por exemplo, vergas e contra-vergas, a gente também precisaria fazer toda a estrutura de metal, que é a armação, para depois fazer a caixaria, para depois fazer o concreto na betoneira, para concretar e desenformar com 14 dias. 14 a 28 dias, entendeu? Não vai cair. Então a gente já falou sobre as vantagens de inércia térmica dele. Economiza ferro e cimento, porque ele já é parte da estrutura. Economiza forma, porque ele dispensa o uso de forma, além da estrutura ser muito mais bem distribuída. Tem mais vantagens, Fernanda, esse tijolo? Sim, se você achou pouco, segura essa. Ele não precisa de acabamento. Nossa. Não precisa de quê? Olha aqui atrás de ti. Tá olha, pronto, não, olha aqui, tá ó. entregue. Olha aqui, ó. Olha a diferença, gente, dessa parede aqui que tá pronta depois de montada. Linda, dá pra beijar, entendeu? Obviamente que tá faltando só o rejunte, mas eu vou mostrar pra vocês já já. Esse aqui está voltando de rejunte, detalhe muito interessante, o pessoal vai botar aí depois. Versus uma parede, olha isso tradicional. aqui.
Isso daqui é cimento, argamassa. Olha, Cimento é dinheiro, meus amigos. Bota o teu rosto. Isso aqui é cimento, gente, com areia. Não há necessidade de fazer reboco. Não sei se te contaram, sabe? Reboco, embolso, massa corrida e chapisco, gente, podem representar até 40% da sua obra com pintura e massa corrida. Então, assim, a gente tá falando por metro quadrado o quê? Construir um metro quadrado dessa parede aqui, eu tô falando na faixa de 90, 110 reais por metro quadrado da parede, já com rejunte, certo? Enquanto que quando eu tô falando de uma parede dessa daqui tradicional, a gente vai ter a camada de chapisco, que custa 7, 10 reais. Vai ter a camada de embolso, que fica antes dessa daqui, ó. Vai ter a camada de reboco, embolso, reboco ou massa única, que também pode ser feita, né? Mas que custa muito. E dos dois lados da parede. Olha só, é aí que fica tão caro. Isso não só pesa na estrutura, pesa na fundação, pesa no segundo andar, pesa no seu bolso e pesa em tempo de obra, gente. Pesa em desperdício. Pra poder fazer uma parede tradicional, chapiscar não é opcional na parede tradicional. Na tijolo ecológico ela pode ficar aparente. Agora a tradicional não. Tem que fazer o chapisco, tem que fazer o embolso, tem que fazer o reboco, tem que passar o selador, a massa corrida e o pior, a pintura, os dois lados da parede. Quanto é que minha parede sai no final? Eu saí de valores de 90 a 110 por metro quadrado, com mão de obra e assentamento, para valores, gente, de mais de 300 reais por metro quadrado, para eu poder ter uma parede tradicional pronta no final, que é aquela parede com o tijolo baiano, tá? Então por isso que eu sou tão contra o tijolo baiano e a favor do tijolo ecológico. Outras dúvidas? Amanda, o tijolo ecológico, eu vou ter liberdade com ele de paginação, de ambientes? Total. Você quer fazer uma varanda? Na varanda ia ter um pilar, não tem parede, né? Como é que eu vou fazer alvenaria estrutural se não tem alvenaria, né? Você vai fazer o pilarzinho estrutural como a gente mostrou ali fora. Aqui, por exemplo, ó, iria uma parede daqui pra cá. Eles optaram por trocar por uma viga de concreto, ou já era existente também em muitos casos. Então nada impede você de misturar estruturas, tá? Então se você quer usar alvenaria estrutural, mas tem um local na sua casa, você tem um vão grande de 6, 8 metros, você pode simplesmente nesse vão utilizar um estrutural auxiliar de viga de madeira, viga metálica, ou uma viga de concreto armado também, que muitas vezes ainda sai econômica, abaixo de 6 metros vale a pena. Ó, a gente tá subindo agora aqui pro segundo andar pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui da obra. Olha que coisa... Ai, vocês vão pirar! Podem deixar o like, galera, pode se inscrever no canal. Olha que linda, gente, a parede atrás de mim, já toda no tijolinho ecológico. Então, apesar da gente sempre indicar utilizar o tijolinho inteiro, porque ele vai ter o tijolo inteiro e vai ter o meio bloco, que é esse daqui, nada impede você de fazer cortes, tá? Pra fazer 45 graus, pra fazer detalhes redondos, esse tijolo ele aceita cortes, diferente do outro que você não consegue cortar, né? Você quebra ele quebra aleatoriamente. Você não tem como controlar a quebra do tijolo. Aqui a gente tá no primeiro andar, que eles estão construindo em cima da laje. Percebam que a primeira fiada de tijolo ecológico, ela é assentada, ó, não diretamente sobre a laje, mas sobre realmente uma argamassa de primeira fiada do tijolo ecológico, tá? Inclusive, eu gosto muito, se for o caso de radier, que eu uso muito nos meus projetos, usar uma argamassa polimérica aqui, que é para deixar bem impermeabilizado mesmo. O bloco, ele tem em 25 centímetros e tem 30 centímetros também de comprimento, sendo de 6 e de 10 de largura, tá? Então, assim, tem um blocão e tem um bloquinho, mas podem ter também no Brasil outras opções. Esses furos, como eu expliquei pra vocês, serve pra gente passar o vergalhão, que é isso aqui, ó, que são os pilares. E olha a economia, gente. Nesse canto aqui, que seria um canto de pilar, normalmente na construção tradicional a gente teria 4 ferros desse, pelo menos, com mais vários estribos ao redor. Então, isso daqui eu não poderia simplesmente chegar e colocar esse ferro. Eu teria que chamar um ferreiro pra fazer pra minha armadura, pra depois vir um carpinteiro, fazer a caixa, né, a caixaria, etc e tudo. E aqui não, ó, botou dentro, morreu, meus amigos. O muito importante pro tijolo... Isso aí que é a tecnologia, é assim que parece 2022. Concordo. Ele é, na minha opinião, o melhor entre o mundo da bioconstrução. Ele é uma técnica de bioconstrução de terra, né? Tem todas as vantagens da bioconstrução, como ele tem a vantagem da indústria, que é o processo que a gente consegue fazer com grande rapidez, qualidade, em grandes quantidades, atender grandes populações. Então, pra mim, ele une o melhor dos dois mundos e é por isso que é o meu método construtivo favorito, né? Eu não queria ter um filho favorito, sabe? Porque eu ensino todos, né? Mas eu tenho, vou dizer o que eu vou mentir, eu tenho. Não existe um tijolo tão lindo e inteligente desse jeito. Olha o tijolo tipo também calha. Conhecido como tijolo de solo-cimento, hein? Solo-cimento, porque, de novo, né? É só o solo misturado com o cimento, só que de forma inteligente. É o mesmo material de construção das outras casas. Essa casa aqui tem a mesma matéria daquela dali, só que menos matéria e muito mais bem utilizada, entendeu? Só muda a receita do bolo, gente. Os ingredientes são a mesma coisa. Esse daqui é o tijolo tipo calha. Lembra que eu falei que ele é a própria forma, né? Tem ele com os furinhos aqui. Esses furinhos servem tanto pra gente colocar os pilares, né, e concretar no meio, como o furinho também ajuda a gente a empilhar um tijolo no outro, tá? Não sei se deu pra notar, ele tem um leve alto relevo, que ajuda ele a ser um tijolo de tipo encaixe. Lembrando, tem ele de 6,5 e tem ele de 10 de largura, tá? E tem ele de 25 ou de 30 de comprimento. Aqui embaixo, ó, ele também tem um buraquinho aqui pra encaixe, tá vendo? Então ele não só tem um alto relevo, como um baixo relevo também. Então a gente vai ter esse daqui com furinho, tipo meio bloco, que é só o bloquinho metade. Vai ter ele inteirão assim e vai ter o tipo calha, ó, que é esse daqui
que ele é vazado todo o interior dele, ó. É como se tivesse cortado isso aqui tudo fora. E aí a gente usa ele para fazer vigas, vergas e contravergas de janela. Esse aqui é a contraverga, aqui em cima de mim é a verga e a viga que tá aqui em cima, ó, não foi feita com tijolo ecológico, foi feita com uma caixaria. Mas olha a economia. Todos os pilares teriam que ser feitos assim, ó, nesse trabalheira toda. E não foi feito só em alguns locais, como eu disse, porque aqui é tudo integrado, aqui não tem parede. Estruturalmente falando, essa viga aqui, existe algo similar a ela ali. Ali tá uma viga já desenformada, tradicional, mas esse pilar não é nada tradicional, certo? Esse pilar também teria que ser feito uma caixaria dessa aqui, que, no caso... Não precisou, né? Não precisa. Ah, outra coisa, Amanda, se eu quiser utilizar esse tijolo só como tijolo de vedação, ainda gera economia? Sim, porque, de novo, a parede sem acabamento sai R$90, R$110, versus a outra R$300 com acabamento. Eu nem falei em estrutura, vocês perceberam? Então, assim, essa diferença de 90, 110 para 300 e pouco é sem contar a economia de estrutura. Em relação à durabilidade, porque eu acho que a economia eu já convenci vocês, né, gente? 30 a 50% de economia, a gente tá falando de 30 mil, 50 mil numa casa pequena de 2 quartos. E essa economia só se multiplica. Obviamente que se você pegar o tijolo e não utilizar o melhor dele, que é o quê? Vai fazer várias estruturas de concreto por fora, não vai embutir todas no tijolo, não vai usar o tijolo aparente, vai rebocar, você vai perdendo parte dessas economias, né? Então o ideal é utilizar ao máximo as vantagens que o tijolo ecológico te dá. Muito lindo, gente, isso aqui, ó. Olha como é delicado, gente. É só um vergalhão, é um vergalhão, um único. Não são 4 por canto, é um. Lindo isso aí. Ai, Amanda, precisa ser uma mão de obra extremamente especializada, né? Vou ter que trazer uma galera do sul, porque deve ser muito difícil empilhar um tijolo desse em cima do outro, né? Que nem eu acabei de fazer. Gente, se eu quiser errar é difícil, porque o tijolo ele encaixa, sabe? Ó, aqui, ó, eu errei, ó. Dá pra ver que eu errei. Dá pra ver? Ver. Que eu tô empurrando, ele não sai do local. Não. Gente, ele é de encaixe. Então, assim, não precisa... É o maior mito que eu já ouvi falar. Precisa de mão de obra especializada. Precisa de um pedreiro que saiba mexer no nível e no prumo. Morreu. Todos os tijolos têm que estar no nível, ou seja, eles não podem estar assim, entendeu? E no prumo quer dizer que o tijolo não pode estar assim. Então, assim, qualquer pedreiro consegue utilizar esse tijolo aqui, tá? Obviamente, com o auxílio de um engenheiro que vai ler rapidamente uma cartilha ali de umas técnicas, uns cuidados, como, por exemplo, cuidado para não deixar manchar, porque se cair cimento pode manchar o tijolo e a gente quer usar ele aparente. Cuidado no alinhamento das ciadas. Então, ó, colocou 4 tijolinhos um do lado do outro, pode vir com uma régua de... até uma madeira assim, ó. Imagina que você quer uma régua metálica. O pedreiro chega aqui, ó, dá 2 batidinhas só para deixar todo mundo alinhado, entendeu? Confere aqui em cima também, ó, que tá todo mundo alinhado, né? Porque aqui tem uns pregos no meio, né? Com nível que é um... Com nível, com prumo. O pedreiro sabe o que é que ele tá fazendo. Mestre de obra junto com o engenheiro também, por favor, porque alguns pedreiros não sabem mesmo. Os engenheiros também não. Porque não é ensinado na faculdade, gente. Se você enfrentou dificuldades com a mão de obra, seja ela uma mão de obra especializada de engenheiro, arquiteto, pedreiro ou mestre de obra, não desista ainda da economia da sua obra, gente. Isso daí é só porque essas pessoas não conhecem de novo esse material. Eu tenho certeza que você mostrando esse vídeo, alguns materiais que eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada, todo mundo vai perder o medo de trabalhar com esse material aqui. Inclusive você de Fortaleza, se prepare que a gente vai ter vivências aqui na região para você botar a mão no tijolo, hein? Você aprender, perder o medo e sem precisar se arriscar. Olha esse daqui, ó, que é o tijolo tipo calha. Dá pra ver melhor, né, como é que ele funciona agora? Ele faz as vigas, serve pra fazer a forma das vigas. E o escantilhão, gente, que o Fernando tava falando, é utilizado para construir os cantos, tá? A gente não tem nenhum aqui que eu tenha visto ainda, mas ele serve pra gente ter um cantinho super reto e não ter aquele problema de casa fora do esquadro, sabe? Então a gente tá aqui, gente, na construção da nova sede da Eco Tijolos Fortaleza, nossa nova parceira aí, na construção da nova casa Amanda e Fernando, no novo Cafofo aí. Vai ser uma construção completamente sustentável e é óbvio que o tijolinho ecológico não podia faltar lá, né? Porque é o rei de economia, é o rei de ecologia, porque é sustentável, é lindo, é barato, perdendo o container somente na corrida, meus amigos. As instalações, gente, tanto elétrica quanto hidráulica, elas passam dentro do bloco, tá? Aqui a gente tem a espera da laje, ó, que é justamente como é que é deixado depois da concretagem da laje. Aqui a linha, ó, pra gente ter referência. Um pedreiro que não tem uma linha, meus amigos, isso é ratinho da sua obra. O cara não tá sabendo o que tá fazendo ali, né? A linha é pra manter, de novo, o alinhamento do tijolo, né? Junto com também a altura do tijolo da primeira fiada ser mantida ali até o final. Essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, gente, é a argamassa de assentamento de um tijolo em cima do outro. Enquanto... Ai, uma nuvem, não saia.
Enquanto que na construção tradicional, ó, a gente tem esse dedão aqui de argamassa, olha a diferença. Enquanto na construção tradicional a gente tem esse dedão grosso de argamassa, um dedo de gorila, em cada tijolo e no comprimento de todo o tijolo, tá? Então calcula o volume de argamassa aí, gente. E sem falar no desperdício, né? Ó, sempre quando a gente tá trabalhando com pedra artificial, a gente também tem que levar em conta que cada fabricação de pedra, a gente vai ter desperdício de pedra também. E não tem pra onde correr, é entulho mesmo e tem que pagar pra tirar da obra. Nesse tipo de tijolo, a gente praticamente não vai ter perdas. Não tem perdas. E essa linhazinha, ó, a gente tem diversas opções desse assentamento. Pode ser cola branca misturada com cimento, argamassa pronta, por exemplo, ensacada para você colocar aqui também. E inclusive, alguns fornecedores indicam também o uso sem qualquer tipo de cola, porque a própria compressão e a amarração do concreto dentro do bloco faz ser desnecessário, tá? Mas olha a finura, gente, olha a finura. Olha a finura. É inacreditável, né? Que isso daqui seja mais do que suficiente. Só já tá usando isso aqui. O alinhamento. Se você conhece um colega de profissão meu, compartilha esse vídeo aí com ele, tá? Arquiteto ou engenheiro. Última coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Além de que ele é mais grossinho do que o tijolo de baixo, percebam que ele é menor, né? Se eu coloco ele aqui na frente, ó, você vai dizer, ai, Amanda, eu preciso de muito mais do que um bloco pra equivaler a esse outro bloco aqui. Ai, Amanda, eu vou precisar de vários blocos por metro quadrado. O milheiro dele já é R$1.300, R$1.500, enquanto desse outro é 750. Ele ainda pega mais tijolo por metro quadrado, claramente vai sair mais caro. Eu vou estar botando aí a conta do milheiro, porque eu já fiz essa conta tantas vezes que ela tá aparecendo aí na tela, tá? Esse tijolo ainda vai roubar a cena do Brasil completamente e o tijolo baiano vai ficar para trás. Então, se você quiser estar na frente nessa corrida... E já morando na sua casa, quando isso acontecer, é o que a gente indica. Já tem muita gente que começou. Sabe por quê? Porque o Brasil, ele é um país de tijolo, né? Enquanto aí pra fora a gente vê muita construção em light steel frame e wood frame, que são madeira e metal, a gente não tem grandes disponibilidades de madeiras e metais aqui, porque a gente não tem grandes florestas, muito bem grandes indústrias pra estar fabricando esses materiais altamente tecnológicos pra gente só montar as casas. E a mão de obra precisa ser especializada, realmente. Especializada. Tem que assistir aulas, fazer umas provas, uns cálculos. Enquanto que o tijolo ecológico, qualquer um pedreiro servente com pouco treinamento já consegue ver as diferenças entre ele e o tijolo baiano. São poucas, mas vocês veem que são cruciais. A gente vai ensinar esse treinamento todinho aqui nesse canal, então se inscreve e ativa o sininho, porque vai rolar a nossa obra esse ano. A gente veio aqui já conversar com Ecotijolos, porque é esse tijolo de qualidade aqui que a gente quer, porque também, gente, a gente falou das vantagens do tijolo ecológico. Você pode, inclusive, fabricar o seu próprio bloco de tijolo ecológico, nada lhe impede. Mas, obviamente, isso é mais barato comprar de uma fábrica que faz pronto, que a Ecotijolo, ela não só fabrica o tijolo, te dá a garantia do material, da resistência, tem todos os ensaios, a qualidade. Uma coisa que a gente faz várias vezes, faz todo dia, né, amor? A gente se torna especialista, sai mais barato, entendeu? Então, assim, não adianta você querer plantar arroz no seu quintal. É mais barato, às vezes, comprar um saco de arroz. A não ser que você vá vender arroz para todo mundo, entendeu? Então, sobre construir com tijolo ecológico, eu sempre prefiro que os meus alunos, clientes, etc., procurem fábricas que trabalhem já na região, porque sempre tem no Brasil inteiro Ecotijolos, toda a região aqui do Ceará e Fortaleza. Eles atendem, toda a região do Ceará, gente, todo na o minha litoral. região não tem, Amanda. É porque você não procurou. Você não abriu os olhos para possibilidades. A gente estava comentando um pouquinho de instalações. Aqui vocês podem ver melhor como é que funcionam as instalações hidráulicas. Eles têm uma amostra aqui. Esse corte ele pode ser feito com a serra-copo comum na furadeira. Aqui, ó, tem um ponto de água também, ou seja, é só você pegar e colocar a sua torneira aqui. Percebam que, como a gente tem uma espessura maior, geralmente essas peças de hidráulica a gente precisa utilizar um pequeno alongador, tá? Mas isso já é previsto no projeto. A gente tem um cano passando dentro, pode ser concretado ao redor. A instalação elétrica, a gente vai ter as caixinhas 4x2, instaladas também no tijolo, depois ali é rejuntado ao redor para ficar tudo bem fixo no local, não ficar sambando, né? A norma permite que a gente passe o fio dentro do tijolo ecológico, inclusive, sem aquele conduíte amarelo, tá? Mas assim, não é grande diferença de economia não, não é aquele conduíte amarelo que encarece a sua obra não, certo? Então vou ter a pecinha de hidráulica, que ela é furada, colocada no local. Aqui é porque ele fez o corte para ela vir para frente, mas normalmente como ela fica aqui, ó, no meio, eles costumam colocar um alongador, sabe? É que ele fez o corte no próprio tijolo para ela poder avançar um pouquinho mais, bota o alongador, né? Aí você vai ter as suas instalações embutidas também, não precisa daquele quebra-quebra que gera entulho, tá? Chegamos então ao resultado final. Acabamento, gente, que a gente falou, reboco, massa corrida, embolso, chapisca, etc., custa praticamente 40% da sua obra, tá? Isso daqui, gente, que é o tijolinho ecológico, rejuntado, literalmente acho que custa tipo R$20, no lugar de você pagar 200 por acabamento, você paga R$20, que é o rejuntamento do tijolo e a impermeabilização. E pode inclusive sair mais em conta se você fizer isso já durante o levantamento das alvenarias, né? Para não precisar desmontar andaime, remontar andaime, etc. Você consegue dividir as equipes. Rejunte é um rejunte comum, pode ser um rejunte de piso ou pode ser um rejunte fabricado por você,
com cola, com terra, pode ser um misturado. Metade rejunte puro, metade rejunte de cola e terra. Então, assim, existem diversas receitas, ele é aplicado geralmente com bisnaguinha ketchup, sabe? E você escolhe a cor, tá, gente, no final. Lembrando que, como é um material natural, as cores vão variar, né, de acordo com o lote de tijolo que você compra. Então, é melhor comprar o lote logo todo de uma vez, porque se mudar a cor da fabricação da terra, vai mudar a cor final do tijolo. Mas também é ótimo porque a gente consegue escolher, né, qual é a cor que a gente quer, utilizando a terra de diversas cores. Por último, quero mostrar pra vocês o banheiro que eles fizeram aqui. E eles também têm, gente, toda a parte de intertravados, ó, revestimentos também. Então eles têm um piso intertravado que a gente viu ali na frente para fazer calçada. E tem um revestimento também, olha isso aqui, utilizado vidro, amor. Vidro. Reciclado, vidro, incrível, né? É difícil reciclar vidro. É difícil reciclar vidro, os caras conseguiram Ele passa aqui. muitos anos Sério? na natureza, passa e degradar naturalmente. Olha que lindo isso aqui de revestimento de Se tijolinho, ó. todo o nosso vidro puder virar casas, por que não, né? Ah, sou apaixonada, gente, então, disso aqui. Então, a durabilidade do tijolo ecológico vai depender bastante de quanta água essa parede está pegando, porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, isso qualquer construção. Não só o tijolo ecológico, qualquer obra, tá? Então, a gente sempre indica bastantes beirais para proteger a construção e impermeabilizar à medida que for precisando, tá? Ele leva uma camada de resina impermeável na frente, que é para ele não ficar poroso, para tipo, respingou alguma coisa, não vai sujar, entendeu? Porque não vai estar poroso nem nada. E aqui a gente tem um resultado final para vocês verem como é que ele fica. Esse daqui foi pintado de branco, mas de novo, você pode dar qualquer acabamento que você queira no seu tijolo ecológico. Pode deixar ele só no rejunte com impermeabilizante, tá? Para paredes externas, para poder não infiltrar água dentro. Então, Amanda, ele infiltra se a água bater direto na parede. Se não tiver rejuntado e impermeabilizado, ele vai infiltrar, tá? Mas se tiver impermeabilizado, né? Não. Isso qualquer tijolo, tá? Qualquer tijolo que não tiver com a camada de proteção vai infiltrar. Você pode dar o acabamento que você quiser. Inclusive, ele dispensa o chapisco. Se você quiser rebocar, tem um chapisco, ou seja, ainda sai mais econômico se você quiser rebocar o tijolo do que o tijolo tradicional. E se você quiser aplicar revestimento em cima dele, você pode pegar o revestimento e tacar em cima também. Esses maiores aqui, basta argamassa colante e você pode colar ele direto no tijolo, desde que o tijolo esteja no prumo. Se for um revestimento muito pequenininho, que aí pode dar um certo desnivelamento, você pode passar um embolso por cima, que é com areia fina, para fazer uma regularização, e aí você tá assentando o seu revestimento. Mas ele também pode ser utilizado aparente em áreas molhadas, tá, gente? Vou botar a referência aí se eu achar de um banheiro que eu acho muito lindo. Amanda, e como é que eu faço para ter um projeto sobre tijolo ecológico, né? Quero minha casa com tijolo ecológico, tô vendida. Gente, os projetos de tijolo ecológico, ó, ele não só vem mostrando aqui, ó, cada tijolinho, tá vendo? Unitário, que você vai ter que utilizar, como também os pontos de grout, que são esses pontinhos pretos, ó. Então você precisa de uma paginação do tijolo. Essa é a única diferença de um projeto arquitetônico do tijolo tradicional. Como os blocos normalmente não são cortados, a gente precisa usar eles inteiros. Então, se o bloco tem 25 centímetros, mais 1 milímetro que ele tem que ter de espaçamento entre um bloco e outro, eu vou estar sempre trabalhando com 25,1 de múltiplos. Ou seja, eu quero fazer uma parede, eu posso construir ela com 6 tijolinhos de 25, 7 tijolinhos de 25 ou 10 tijolinhos de 25. Ah, então é uma construção em módulo. Exatamente. Você tem que considerar não só o tijolo com 25 ou 12,5, né, se for ele metade, ou o equivalente de blocos maiores e menores, como você também tem que considerar a junta de dilatação entre eles. Feito isso, gente, não tem segredo. Seu projeto de arquitetura tá pronto. Amanda, tem uma planta, quero só adaptar. O arquiteto só vai modificar o comprimento. Tem uma parede de 2,50 m, ela vai ter 2,51 por causa do milímetro do tijolo ecológico, entendeu? Oh. É só essa a diferença. Tem que botar não posso ter uma parede de 9,9. Tem que ser 9,75. É uma grande, como é que eu digo, limitação? Não é, gente. Ninguém sente falta. Uma pequena limitação. Uma pequena limitação para tantos benefícios que a gente tem. E sobre, Amanda, quero destruir um dia essa parede. Eu posso? Pode. Você pode. A parede é sua, é uma estupidez, né? Mas você pode. Não, tô brincando. Às vezes precisa reformar, né? Uma parede que quero tirar a parede. Eu tenho que botar essa madeira no lugar. Pronto, é só isso. Não ia ter essa madeira antes, ó. Se tivesse a parede. Vai ter que primeiro botar a madeira, quebra a parede, a madeira segura o que a parede estava segurando antes. Falando um pouquinho, gente, de patologias, as mais comuns no tijolo ecológico são essas pequenas trincas aqui. Esse tijolo não perdeu a resistência dele, tá? Inclusive, essa face aqui, ela pode ser trocada no caso de você querer reformar alguma coisa, precisar fazer uma manutenção elétrica. A gente consegue fazer o corte dessa face aqui e substituir ela como se fosse um revestimento, tá? Então, fique tranquilo em relação à manutenção, caso algum desses ocorra essa trinca aqui. E lembrando também, outra patologia muito comum, além da infiltração, que se deve à falta de rejunte, é o desnivelamento de um bloco com outro, mas isso é simplesmente corrigido
protegido com a régua, né, para manter o nivelamento. E essa parte aqui mais escura se deve à falta de impermeabilização quando a gente não protege, né, o material. E aí tem contato direto com água e pode criar esse pequeno limo aqui, essas pequenas manchas, mas também a gente não incomoda. E uma pintura de tinta de terra deixa todo o tijolo na cor igualzinha de novo. Sejam bem-vindos, gente. A casa tá pronta. Desculpa, foi tão rápido que não deu tempo de filmar pra vocês. Não deu tempo de acabar o vídeo. Não deu. Gente, olha isso. A casa toda pronta no tijolinho ecológico. De cara aqui, ó. Até a platibanda. A platibanda que chama? É o mesmo vídeo. Viga tripla, ó. Em cima aqui do portão. Aí você entra. Essa viga aqui não é pouca coisa não, viu? É uma viga de 5 fiadas, blocos canaletas e 3 de distância, viu? Tu viu o detalhe do chapim, ó, em cima, ó? Esse chapim com a pingadeira... É o quê? Pra pingar, né? Bota o dedo, tá vendo? Que é a pingadeira. Isso faz com que ele pingue antes de vir pro tijolo. Isso faz com que o tijolo aqui fique sem manchas pretas e de... Ah, tá, aqui tem umas manchas pretas de umidade, de mofo. Ó. Esse aqui, ó, pegou mancha. É porque ele não tá impermeabilizado. Porque a junta dos 2 chapins que veio pingando mais aqui, ó. Não, mas esse daqui ele também nem tá impermeabilizado e nem tá rejuntado. É isso que acontece, né? Quando você também, não... ó. Ele tá 100% exposto. Acho que o da frente não tá 100% exposto, né? Esse tijolo, ele tanto pode ser pintado a ququer momento, tá? Como justamente, né? Se você deixa aparente sem nenhum material protetor, pode ser que manche. Olha que legal isso aqui, ó. O tijolo utilizado em pé. Eles já estão desenvolvendo aqui um cobogó, que é basicamente o que o tijolo aqui tá fazendo, né? A função de cobogó. Quando eu vi isso aqui, eu me apaixonei. Eu tinha visto num muro, Fernando, no caminho lá de casa. É verdade. Aí eu achei lindo, porque é uma forma da gente utilizar o tijolo e aproveitar a abertura dele para um vazado, né? Quando ele não vai ser utilizado de forma estrutural. E você ainda aproveita todos os benefícios dele, só que utilizando ele de outra forma. Eu amei isso aqui. Bora ver a casa por dentro, como é que fica. Entrou na casa, gente, é uma casa normal, como qualquer outra. A porta, você não vê nenhum dos detalhes aqui de corte do tijolo, porque vai o alisar da porta, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o alisar da porta, que faz todo o acabamento. O alisar da porta faz todo o acabamento daquele corte, né, onde acontece aqui do tijolo. E aí você fica com a casa, assim, realmente com finíssimo acabamento no final. Pra cá, acho que já é construção tradicional. Ou seja, você pode misturar, como vocês estão vendo, né, construção tradicional com construção de tijolo ecológico. Ou você pode ver todo esse tijolinho, né, que é o meu favorito, mas, gente, adorei. E misturar como fica bonito, ó. Se isso daqui fosse tijolo ecológico, Amanda, eu quero isso aqui, esse acabamento. Tá com reboco de gesso em cima, direto do tijolo ecológico, R$20 o metro quadrado no lugar dos 300. Mas também área interna, né? Área externa o gesso não pode pegar. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessa casinha tijolo ecológico. Tem ajudado aí a inspirar vocês, a acreditar que vocês conseguem construir a casa de vocês economizando aí 30% a 50%. Gente, isso viabiliza uma obra, tá? Se você quer construir e acha que não tem dinheiro, busque informação, porque a informação, ela vale tanto ou mais do que o seu dinheiro, entendeu? A gente vai ter que estudar, mas é só uma limitação criativa que a gente tem, essa falta de dinheiro. Então... Poxa, eu acho que vai ser até uma diversão, uma aventura assim, comprar uma quantidade, por exemplo, desses tijolos e fazer só aquela parede de cobogó, por exemplo, que você precisava ali numa área de serviço, levantar a casinha do cachorro rapidamente, gente, com eu tô apaixonada com isso aqui, ó. Tô doida pra que seja a minha casa, meu hibisco, a minha paredinho de tijolo ecológico atrás de mim pra eu fazer esse belo quadro aqui pra vocês, que vai ser agora o nosso thumb.